Marcos André, bom ver vocês aqui. Vai ser o mesmo estudo que eu falei lá no Caio Castro, vocês podem ir embora já. Tá bom? Que bom ver vocês. Eu sou filho dessa terra. Nasci em Caruaru, me criei no bairro Petrópolis, presbiteriano da Igreja Central. Quando o bairro Petrópolis estava iniciando, nossa família mudou para lá, então nós fomos ajudar na congregação do bairro Petrópolis, que hoje deve ser a 4ª igreja presbiteriana, não é isso? Estudei no Colégio 7 de Setembro, estudei no Colégio Diocesano, mas eu ia à igreja, mas não cria. Eu não cria e detestava ir à igreja. Como muitos filhos de crentes hoje. Aos 13 anos me rebelei, não quis mais saber de igreja mesmo. Minha mãe já estava com dificuldades em casa com meu pai, então ela não aguentou 2 frentes de guerra. E ali eu declarei a minha independência, eu decretei o dia da minha independência, eu declarei a minha felicidade. E 13, 14, 15 anos, e filho de crente quando vai para o mundo, meus irmãos, o diabo abre todas as portas, porque quer ver acabar logo. Então, com os 17 anos de idade, eu estava numa vida tão louca, mas tão louca, que eu acredito que 3 seriam o meu destino, andando com quem eu andava, fazendo o que eu fazia. Eu podia estar hoje no cemitério de Dom Bosco, eu podia estar hoje, talvez, num presídio, ou eu podia estar hoje num manicômio, porque eu estava entrando em caminhos perigosíssimos. Chegava em locais em que tinham acabado de matar um. Ou eu saía daquele local, matava um. De quantas Deus me livrou, eu não tenho ideia, mas louvado seja o seu nome. Aos 17 anos, eu fui convidado para ir para o acampamento Palavra da Vida. Quantos conhecem o acampamento Palavra da Vida? Incentivem seus filhos a irem para o acampamento Palavra da Vida. Um americano, Michael Workentine, o irmão dele é pastor aqui, Felipe. E eu estava tão doido da cabeça naquele dia, pensando o que é que eu ia fazer. Aí o Michael chegou e disse, Jader, vamos para um acampamento? Para mim, acampamento, eu li o Pato Donald, naquela época tinha Huguinho, Zezinho, Luizinho, acampamento em barraca no meio do mato. Vou nada. Não, rapaz, lá é muito bom, lá é muito legal. E ele falou 2 coisas que eram, pelo menos, as minhas 2 grandes paixões. Futebol e meninas. Lá a gente joga futebol o dia todo, rapaz, futebol o dia todo. Opa, que bom. E as meninas são tão bonitas. Opa, que bom. Fui, mas fui enganado. Porque chegando lá foi uma semana de Páscoa, não foi uma semana inteira, as aulas foram até quarta-feira, então o acampamento começou quinta, sexta, sábado e terminou no domingo. Foi o acampamento mais fraco, em termos de número. Não tinha gente para jogar bola. E as meninas, tudo parente do chupa-cabras. Tudo mulher feia. Então eu quis ir embora dali. Disse, que eu vou ficar nessa fé bem evangélica, coisa nenhuma. Vou voltar para Caruaru e vou fazer os estragos lá que eu tenho que fazer. Já numa revolta grande, num ódio crescente. E naquela noite eu sentei lá atrás, com um ódio no coração. Eu desconfio muito de quem senta lá atrás, viu, gente? E o pregador começou a pregar sobre personagens ao redor da cruz. Era Páscoa. Ele pregou sobre Barrabás ou Jesus. Ou você segue um ou você segue outro, você não deixa de seguir ou um ou outro. E ele começou a falar, porque Barrabás, se você ama isso, eu amo isso. Você segue a Barrabás. Eu sabia da história de Barrabás, eu sabia da história da Páscoa. Eu frequentava a igreja. Se você gosta disso, tem prazer nisso, você segue a Barrabás. Eu tenho prazer nisso. E ele foi falando tanto que chegou um momento que eu fiz assim, meus irmãos, para ver se eu estava com a camisa aqui por baixo, I love Barrabás. Eu era barrabaiânico, totalmente seguidor de Barrabás. Se tivesse começado uma igreja barrabânica, eu ia abrir uma aqui em Caruaru. Que vida doida, que vida louca, mas quando ele falou de Jesus, não foi o Jesus dos presbiterianos, não foi o Jesus da religião, não foi o Jesus que eu via no colégio diocesano, mas foi o Jesus das Escrituras. E aquilo brilhou na minha mente, aquilo brilhou no meu coração, aquilo acendeu tudo. E o pregador disse, quem entendeu a mensagem e quer vir à frente? Porque tem muito filho de crente aqui no nosso meio. E ele disse uma coisa que me marca até hoje, e filho de crente, muitas vezes, cretino é. E eu era o rei deles. Desde então, segui na vida, o que é que eu vou fazer? Vestibular, não sabia se fazia engenharia, se casava com Maria. Eu não sabia o que fazia.
Mas Deus foi me aquecendo o coração para o ministério. Trabalhei com aquele grupo Atletas de Cristo do Brasil, trabalhei 12 anos com aqueles jogadores famosos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santa Cruz, Náutico. Trabalhei com esse pessoal todo. Trabalhei com aquele pessoal que foi campeão da Copa do Mundo em 94. Uma vez ficamos conversando, um jogador de São Paulo, de seleção mundial, das 8 da noite até as 4 da manhã, sobre o reino de Deus e a sua justiça. Oportunidades de jantar com Tele Santana. Como Deus foi bom, eu disse, meu Deus, um caruaruense matuto aqui no meio desse povo. E era quem Deus permitia que eu estivesse falando, foi bom. Daí também me interessei muito pela infância, fui estudar fora do país, fiz estudos lá na área da infância, assumi a Secretaria da Infância por um tempo, mas tenho viajado pelo Brasil. Hoje eu não estou pastoreando efetivamente para poder ter minha agenda aberta para esses momentos como hoje. Agradeço a direção da igreja que me permite estar com vocês aqui, mas gostaria de voltar para a gente fazer cursos também. Nós temos os nossos cursos no Ministério Pequenos Passos, e você pode anotar aí. Coloca lá no Instagram, você vai ter mais de 1.200 postagens, e nossas frentes são criação e educação de filhos, e também dicas e ideias para escola bíblica dominical, ou para tempo de conversa em casa com os filhos. Você vai ter 1.000, vai para cima, vai para baixo, vai rolando as barras de rolagem lá, que você vai ter algumas coisas. Indique para os amigos, peço que coloquem, se possível, na página da igreja, para quem não pôde vir, certo? E dali em diante, crendo no Evangelho, tenho procurado pregar por esse Brasil. Estou acabando de chegar de Rondônia, vou para o Ceará. Há 3 meses atrás estava no Japão. É uma vida assim meio... E a esposa, pastor, viaja comigo quando dá. Mas nós estamos com um cachorrinho doentinho, velhinho já. E aí minha esposa fica cuidando dele também quando a viagem é mais longa. Vamos lá, sem mais delongas, também quero incentivar você a acompanhar o nosso podcast. Podcast Pequenos Passos. Você vai ter cerca de 70 devocionais para você fazer com seus filhos, já na pré-adolescência, entrando na adolescência. Mas para aquela idade que está 9, 10, 11, 12, fiz especificamente para essa janela aí. Nós vamos ter cerca de 70 devocionais no livro do Deuteronômio. Foi o livro que Jesus foi educado para aprender a virar homem. E nesse livro do Deuteronômio, nós trabalhamos muito com aquela linha. Você contorna a sua mão no caderno, o Deutero caderno, e ali você sempre vai ter 5 lições de um texto bíblico. Isso pode ajudar meninos e meninas também. Foi o livro que Jesus respondeu quando das tentações, porque está escrito, e ele sempre foi ali para Deuteronômio. Pastor, criança dá um trabalho, dá. Tem muita energia, tem muita disposição, tem muita curiosidade. Criança dá trabalho, dá sim. Agora você não viu nada ainda. Espere só ela ficar adulta do jeito que está crescendo. Tive a oportunidade de conviver um pouco com o Dr. Isamitiba. Quantos conhecem aqui o trabalho do Dr. Isamitiba? Dr. Isamitiba já é falecido, um médico psiquiatra de adolescentes. O nome Isami dele é Isami com C cedilha, marca esse nome. Tiba, T-I-B-A. Dr. Isamitiba de uma capacidade imensa. Tem vídeos dele também no YouTube. E uma vez conversando com o Dr. Isamitiba, eu disse, Dr. Isami, seus livros têm muito fundamento bíblico. Um livro dele excelente, Quem Ama, Educa. E eu falei, seus livros têm ensinamentos bíblicos, Dr. Isamitiba, tem base bíblica. E ele falou assim, já eu fico muito contente com isso. Ele era um homem que seguia o budismo, o pai dele era sacerdote budista. Mas a Bíblia é um livro muito sábio, a Bíblia é um livro muito bonito. Doutor, leia a Bíblia que você vai escrever melhor ainda. Doutor Isamitiba, ele fala sobre os adolescentes. Questão de adolescentes, muitos pais que veem falências dentro de casa e explosões no período da adolescência. Esses pais chegam e dizem assim, você tem filhos? Nós temos 2 aborrecentes. Já ouviram isso? Nós temos 2 aborrecentes em casa. Eu tenho um aborrecente e um aborrecente. Mas o doutor Isamitiba dizia, geralmente vai ser aborrecente quem um dia foi criança. Quem um dia foi criança vai ser adolescente. Quem um dia foi criança, em desenvolvendo, essa criança terá suas questões, indagações, como você e eu tivemos, mas ela saberá viver as fases da vida. Aqui tem Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine foi um francês que reuniu contos, reuniu histórias,
E ele reuniu mais de 12 volumes de histórias, e ele reuniu as histórias de Êxodo, por exemplo, ele reuniu histórias de Horácio, e ele foi aquele iniciador daquela famosa finalização que diz assim, moral da história. Moral da história. Então ele contava uma história e tinha a moral da história. Quem faz isso, sofre isso. Quem é assim, vai melhorar aqui. Então sempre ele tinha uma questão moral na história, Jean de La Fontaine, e ele contou a história do cordeiro e do lobo, e eu vou contar essa história para vocês, mas claro que eu vou me basear na palavra de Deus nessa manhã também. Jean de La Fontaine, ele conta que tinha uma ovelhinha que se achava demais. Uma ovelhinha muito esperta, muito dinâmica, muito cheia de argumentos. E ele dizia, mamãe, sabe o que acontece, mamãe? Eu me sinto fraquinho aqui, eu quero ser a maior ovelha, eu quero ser a mais forte, eu quero ser a mais inteligente. Ô, Júnior, a ovelhinha se chamava Júnior. Ô, Júnior, se aquiete, Júnior. Não, mamãe, sabe, mamãe, se eu fosse lá comer da grama dos bois. Veja como os bois são fortes. Os bois, eles estão aí seguros deles, têm uma força, eles aram o campo. Ninguém brinca e ameaça os bois como ameaçam a gente, mamãe. Deixa eu ir para o curral dos bois. Não, sua majestade Júnior. Não, mãe, deixa. Tá bom, sua majestade Júnior. Júnior vai olhar para você. Conhece esse olhar? Já venci, já derrotei, já sou o rei da casa, a rainha da casa. Júnior está no comando. Casas onde Júnior está no comando, tem a versão feminina também do Júnior. A casa já ruiu. Aí Júnior foi lá para o curral dos bois. Ah, ser boi é muito parado. Olha esses bois, tudo com cara de bobo aqui. Ah, não. Ah, deve ser o problema, deve ser aquela água ali. Se eu bebesse da água da floresta, porque lá na floresta, veja que todos os animais são rápidos, inteligentes, como os macacos são velozes, como os pássaros voam alto. Eu quero voar alto, eu quero ir longe. Voltou para o curral e disse, mamãe, sabe o que é, mamãe? Eu sou uma ovelha infeliz. Eu quero ser o mais rápido, o mais inteligente, o mais tudo. Deixa eu ir para a floresta, mamãe. Não, Júnior, lá é perigoso, Júnior. Não, mamãe, deixa eu ir. Ah, eu quero beber daquela água, porque se eu beber da água da floresta, ninguém vai me segurar, mamãe. Tá bom, sua majestade Júnior, pode ir. E lá foi Júnior. Quando Júnior estava lá, agora eu vou ser, agora eu vou acontecer, agora eu vou fazer tudo do meu jeito. Ele ouviu, Quem era? Quem era, gente? Eu fiz essa pergunta na frente do cemitério Dom Bosco, a resposta foi mais animada, viu, gente? Eu vou aqui agora levantar um clamor para ver se vocês ressuscitam. Querem ver só? Quem apareceu? Que ressurreição maravilhosa. E o lobo perguntou, o que você está fazendo aqui? Seu lugar não é aqui. Que coisa. Tem muita gente que já estava em lugar errado, hora errada, companhia errada, e ainda teve alguém que disse, eu conheço sua família, eu conheço seu pai e sua mãe, não é para você estar aqui. Vai embora. Mas Júnior quis argumentar com o lobo. Sabe o que é seu lobo? Sabe o que é nada? E o lobo deu uma camada de pau naquela ovelha. Dá para você ver ali as estrelinhas. E o que aconteceu foi que Júnior voltou correndo para o curral. Ufa. Ainda bem que Júnior teve uma chance. Porque lobos não costumam dar chance. Mas Júnior ainda teve essa chance. La Fontaine contou outra parábola, outra história. Dessa vez foi o tratado de paz entre lobos e ovelhas. Isso pode estar acontecendo bem perto de você, ou quem sabe na sua casa. Os lobos vinham e atacavam o rebanho. Era um desespero no meio do rebanho. Mas os fazendeiros gostavam disso. E assim a gente perde umas ovelhas, mas a gente atira nos lobos e a gente fica com o couro dos lobos. A gente fica com o pelo dos lobos. E com isso a gente faz, no inverno francês, a gente faz agasalhos, a gente faz casacos, a gente faz cobertores. Então era isso. Até que os lobos pediram uma conversa, as ovelhas pediram uma conversa com o lobo. Seus lobos, olha, vamos entrar em acordo. Vocês não atacam mais a gente e a gente não morre nas garras de vocês. E ao mesmo tempo, vocês não atacando a gente, os fazendeiros não arrancam o couro de vocês. E os lobos entraram ali em reunião e disseram, tá bom, com uma condição. Para selarmos o acordo de paz, vocês vão nos dar os seus filhotes.
Me deem todos os seus filhotes e nós vamos estar com seus filhotes. E nós vamos colocar os nossos lobinhos para viverem no meio de vocês. E com isso a gente sela a paz. O que aconteceu foi que naquela noite todas as ovelhas foram devoradas. E não demorou muito tempo, aqueles lobos cresceram e atacaram por dentro. E atacaram foi tudo. Tem muito pai, tem muita mãe entregando seus filhos para os lobos. Tem muito pai, tem muita mãe delegando a educação para os lobos. Questão de comportamento, vá falar com o psicólogo, meu filho, os psicólogos são ótimos. Mas quando o problema é pecado, nenhuma psicologia, nenhuma psiquiatria trata do pecado. E o pecado realmente está em nós, o pecado está conosco e o pecado nos deforma. O tolo, quem é o tolo? O tolo tem algumas características. Ele não ouve a instrução, ele, no princípio, não quer ouvir. Daqui a pouco ele foge de ouvir, daqui a pouco ele já rejeita ouvir. Pastor, pode piorar? Pode piorar sim, quer ver só? Agora ele vai começar a rechaçar com violência. Não quero ouvir, vai bater boca em casa, vai pegar a porta do quarto, vai bater com tudo. O tolo, ele começa dessa maneira. Daqui a pouco ele se enfurece, se você quiser conversar com ele. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um professor, pode ser alguém que vai chamar-lhe a atenção, mas ele vai ficar furioso quanto a isso. E o tolo vai se voltar contra toda a autoridade instituída, pais, professores, pastor. E a pergunta é, pastor, onde e quando começa isso, essa atitude, essa reação? É na adolescência? Não. Não é na adolescência, é na infância. Na adolescência vai se manifestar com mais força, com mais argumentação, com mais ira, com mais ódio, mas é na infância. Não me venha com essa história de que seu filho tem uma personalidade forte. O que está forte dentro dele é a vontade dominada pelo pecado. Então, diante disso, Deus colocou você, pai, e você, mãe, para serem autoridade, e a autoridade não se negocia. Dizem por aí afora, não, você está sendo um déspota com seus filhos, porque querem tudo frouxo na sua casa. E tudo frouxo, os lobos entram mais fácil, e facilmente causarão um estrago. Nem todos os tolos estão no mesmo estágio. É claro, tem tolos que estão mais à frente, tem tolas que estão mais enraizadas nas suas tolices que os outros, mas quem garante que seu filho não vai ultrapassá-los? Quem garante que eles não farão isso? A primeira marca da tolice é a rebeldia. E a rebeldia vai levando para longe. Em última análise, vai levando para longe de Deus. A rebeldia no coração, os 5 tipos de tolo no livro de Provérbios. Abra comigo em Provérbios capítulo 7, versículo 7. Eu posso ter mais água aqui, meus irmãos? Provérbios capítulo 7, versículo 7. A Bíblia não tem a divisão como nós temos hoje de criança, primeira infância, segunda infância, pré-adolescente, adolescente. Não, a Bíblia é mais precisa nas atitudes e comportamentos. Então a Bíblia vai usar o termo simples. Simples aqui não é sentido de humildade. Simples é uma pessoa que ainda não está totalmente formada na sua completude de trabalhos, de decisões, mas que está em formação. Capítulo 7, versículo 7, o autor diz, vi entre os simples. Então esse simples aqui, bem pode ser uma pessoa que esteja aqui com seus 17 anos, 18 anos. Seu filho que daqui a pouco pode estar seguindo para estudar fora do país, intercâmbios, estudar no Recife, um curso que não tem em Caruaru. Eu vi entre os simples, e eu descobri entre os jovens, essa idade de 16, 17 e 18 anos, um que era o quê, meus irmãos? Carente de juízo. Aí você vai conversar com seu filho, filho, juízo, não tem. Agora, onde acontece esse juízo para julgamento? Acontece desde a infância. Nesse mesmo livro não está escrito, ensina ao adolescente no caminho em que deva andar. Provérbios 22, 6 diz, ensina a... O cemitério voltou, gente. Muito obrigado, esse irmão ressuscitou. Ensina a criança no caminho que deva andar.
E mesmo quando a pessoa for velha, não se desviará dessa pessoa o ensino. Mas também poderá ser que essa pessoa não se desvie por ter aprendido. E a palavra de Deus vai livrar essa pessoa de muitas dificuldades. Ensina a criança. A palavra criança, no original hebraico que ali está, é a palavra Naar. N-A-A-R. Naar é criança de peito. É criança que mama. É impressionante a capacidade cerebral da criança pequena, da criança que mama, dessas crianças que estão aqui já em desenvolvimento, daquela menininha ali, de esponjar. E vai esponjando sempre. Os ouvidos estão atentos. A percepção está começando e forte. Sabe quantas perguntas uma criança é capaz de fazer por dia? Uma criança é capaz de fazer por dia 300 perguntas. Eu sei que você tem uma sobrinha que faz umas 700. Mas ela instigada, ela orientada, ela despertada, ela vai querer realmente saber mais. Vou lhes fazer prova disso e dar prova disso. Vou lhes contar uma história. Era uma vez em Caruaru, um rapaz chamado João. Muito obrigado, sua reação. E daí? O que aconteceu com o João? Quem quer saber o que aconteceu com o João? Levanta a mão. Isso. De repente, João olhou e lá viu um cachorro feroz. Feroz e furioso e feroz. E vinha com tudo, e vinha com tudo. Aí João correu e subiu numa árvore. E quando ele subiu na árvore, o cachorro ficou lá embaixo, rosnando, latindo. E João ficou lá em cima. E João tinha um compromisso. E o cachorro não dava folga. Aí o que aconteceu? De repente sopra uma brisa. E vem uma brisa majestosa, maravilhosa. Um cheiro maravilhoso invade os pulmões de João. Quando João olhou, quem estava tentando alcançar uma goiaba? Ritinha. Entra a trilha sonora. E João disse para Ritinha: ó adorável e venerável donzela, desejas tu aquela goiaba? Ritinha disse: ó jovem mancebo, eu bem que gostaria, mas meu braço não alcança. E João se esforçou. E João foi lá e tirou aquela goiaba. E deu a goiaba para a Ritinha. O cachorro se cansou e foi embora. E aí que João ajudou Ritinha a descer. Emplacaram o namoro, noivaram e no dia do casamento, a igreja cheia, os amigos de João, parentes de João, de Ritinha, e lá estava a noiva vindo. Vamos lá? Eita, peraí que tem umas irmãs desafinadas aqui, peraí. O tam dela foi muito bom. João, você recebe Ritinha como legítima esposa? As Ritinhas respondam? Mais animada, gente. João recebe Ritinha como... Ritinha, você recebe João como seu legítimo esposo? Sim. João recebe Ritinha como sua legítima esposa? Sim. Vamos selar esse encontro com as alianças. Quem entrou com as alianças? O cachorro. Meus irmãos estão vendo essa história que eu acabei de inventar? Como a gente vai, como a gente vem e como a gente viaja. O maior problema de vocês é que vocês estão dando celular cedo demais para os seus filhos. 2 anos de idade, 3 anos de idade. E é impressionante como vocês veem, como eles sabem mexer. E como eles estão ali, mexendo. Estudos já comprovam que situações de autismo estão vindo por causa dessa peça. Os meninos estão regredindo, as meninas estão regredindo, porque não estão imaginando, não estão sonhando, não estão pintando, não estão brincando.
Então eles estão regredindo, essa regressão não está fazendo bem ao cérebro dos meninos. Tirem os celulares, vocês não nasceram com celulares, não existe cordão celuliral. Inventei agora, existe cordão umbilical. O celular é uma ferramenta, não pode ser seu tubo de oxigênio. No livro de Provérbios, nós vamos ter, em primeiro lugar, o tolo simples. O tolo simples é esse aqui. Vi entre os jovens um que era entre os simples, um que era carente de juízo entre os jovens. Não existe ninguém inocente. Seus filhos não são inocentes. Eu tenho aqui duas sacolas nas minhas mãos, vocês estão vendo agora. Aqui eu tenho uma cascavel velha, perigosa, venenosa. Não estou falando da sua sogra, estou falando do bicho. Aqui eu tenho uma cascavelzinha que acabou de sair do ovo. Cabe na palma da minha mão. A pergunta que lhes faço é: que diferença tem essa cascavel dessa cascavel? É cascavel igual. Todas as glândulas de veneno que essa tem? Essa tem. Toda a capacidade de bote que essa tem? Essa tem. O que não houve aqui ainda foi desenvolvimento, mas quem não garante que essa aqui vai atacar mais, ferir mais gente, do jeito como está crescendo? Então as crianças são isso. As crianças, elas são ingênuas, não inocentes, mas são venenosas, são perigosíssimas. Abra comigo o Salmo 58, versículo 3. Pastor, estou muito contente de ver a sua igreja como responde biblicamente, viu, meu irmão? Que bom. Parabéns, continuem assim, treinem seus filhos para isso. Salmo 58, versículo 3. Quantas mulheres aqui já tiveram a alegria de estarem grávidas? Levante a mão. Aquela irmã levantou, que está querendo ficar grávida de novo, né, mulher? Não, querido. Do jeito que ela levantou a mão. Quanto? Que lindas. Quem levantou a mão aqui, fica de mão levantada para eu ver quantas já ficaram grávidas, são mães. Joia, que bom. O que aconteceu com você? Nem você sabia que estava grávida. Foi preciso parar numa farmácia, comprar um teste, examinou. Quando foi lá, marcou o exame, mas já tinha uma criatura dentro de você. Estou grávida, que coisa linda. Mas veja como a Bíblia é precisa. Salmo 58, versículo 3 diz: desviam-se os ímpios desde quando? Desde a sua concepção. Todos nesse ambiente, todos nessa cidade, o potencial é de impiedade, de iniquidade imensa, de atitude no coração de um ímpio que sabe ser mau, que sabe ser perigoso, que sabe ser uma pessoa mentirosa, que sabe ser. A questão é só o desenvolvimento, é só a questão de tempo, mas já nasceu com potencial de ímpio. Aí continua o versículo aí dizendo: nascem e já se descaminham. Proferindo o quê? Quem ensinou o menino a mentir? Quem ensinou você a mentir? Você mesmo. Porque a mentira vem do coração para escapar, para enganar, para iludir. Sabemos fazer caras de santos sendo nós santanás. Sabemos fazer isso. Então, o tolo ingênuo, ele ainda não descobriu facilidades e facilitações. O tolo ingênuo, ele ainda não conseguiu elaborar suas formas e fórmulas, que é tudo uma questão de tempo. Mas ele é carente de juízo. Nessa seção da Bíblia, os livros da sabedoria, nós vamos ter, depois de Provérbios, na classificação ali, na colocação ali, nós vamos ter Eclesiastes. Todo mundo fala de Eclesiastes. E sabe de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Querem ver só? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Agora, para uma pessoa se lembrar do Criador nos dias da sua mocidade, deve ter aprendido desde a infância. É para lembrar aqui do Criador, foi Ele quem nos fez e dele somos. O Criador tem padrão, o Criador tem princípios, o Criador nos colocou valores, o Criador colocou a eternidade no nosso coração, o Criador. Mas se na sua casa Ele não é o Criador, começa a ruir tudo. Se Deus não é o Criador, daqui a pouco Ele não é o mantenedor, daqui a pouco Ele não é o resgatador dos nossos pecados, Ele não é nunca mais o juiz, é um Deus deísta, distante. Então vejam como isso tudo vai ruindo. A minha esposa, Priscila,
ela já está no seu terceiro livro sobre Gênesis, capítulos de 1 a 11, que é uma das partes mais esquecidas da Bíblia. Para meninos e meninas de 7, 8, 9 anos de idade, tem estudando Gênesis 1 e 2, onde ela fala sobre o Criador e a criação. 23 lições maravilhosas, valeria a pena, pastor, depois você pensar nisso, para a escola dominical aqui. Editora cristã evangélica. Depois nós vamos ter, eu acho que tem 2 livros ali ainda. Essa sua tosse pegou em mim aqui, viu, irmão? Estudando Gênesis 3, 4 e 5, a queda. Tratem da queda como ela foi, como ela é. As causas e as consequências de um coração que quis ser como Deus. E as consequências todas. Nos metemos em muitas confusões e caminhos e descaminhos. Depois ela está estudando agora sobre o dilúvio. A situação chegou a tal ponto que Deus acabou com este mundo e reorganizou totalmente. Aquela geração estava indo de mal a pior. Segundo tipo de tolo, aqui vamos ler todos o versículo primeiro, melhor dizendo, vamos lá, por favor. Leiamos. Vi entre os simples um que era carecente de juízo ou carente de juízo. Agora, esse menino logo viu como o Júnior e consegue dominar papai e mamãe. Consegue dobrar papai e mamãe. Ai da pessoa que falar contra o seu filho, você vira uma jararaca gospel. Rapidamente, é impressionante. Esses meninos e meninas estão ficando doidos, chatos, inconvenientes, e a culpa é nossa. Mas já disse alguém com muita sabedoria e propriedade, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. A culpa é minha, mas é porque é a igreja, é porque é o pastor, é porque é o departamento infantil, vamos mudar de igreja, é por causa da escola. E a gente coloca a culpa em quem quiser. E Deus, Ele quer que a gente se volte para Ele dizer assim, a culpa está em mim, a culpa está comigo. O tolo obstinado é aquele que já percebeu que ele leva vantagens, que ele se dá bem, já vai se tornar insensato. Leiam comigo o que está escrito em Provérbios capítulo 10, versículo 23, a primeira parte do versículo, vamos lá? Já se diverte, conta das aventuras, conta do que fez, do que aprontou, de como enrolou, de como enganou, de como se deu bem. Então, para uma pessoa insensata, praticar a maldade vai ser divertimento. Só que isso não há vantagem. A vantagem é momentânea. Seu filho e sua filha sendo criados dessa maneira, aprendendo a enganar, aprendendo a mentir, o risco dessa geração chamada de milenal, que nasceu de 95 para cá, ano que vem já vai completar 30 anos de idade, já tem formação, já tem casamento, já tem tudo isso, é mudar, mudar, mudar. Estima-se que essa geração vai mudar cerca de 40 vezes. Mudar de emprego, mudar de profissão, mudar de cidade, mudar de marido, mudar de mulher, mudar de sexo, mudar disso, mudar daquilo outro. Porque está entrando em colapso, está entrando em loucura. E uma das palavras que nós vamos ver aqui adiante é que começou como ingênuo lá atrás, é que começou como simples lá atrás, obstinado, mas daqui a pouco o livro de Provérbios já vai chamar essa pessoa de louco e louca. Não existe na Bíblia nenhuma diminuição, nem nenhuma facilitação para o comportamento antibíblico e errado. Mas o diabo é tal que ele coloca na sociedade um diminutivo para iludir a gente, enganar a gente. Querem um exemplo? Uma mentirinha de nada. Mentirinha de nada não existe, o que existe é mentira. Quando é você quem diz, mas foi só uma mentirinha de nada. Mas quando é outra pessoa que diz para você, aí você logo vem com 2 pedras nas mãos, porque ninguém quer ser enganado. Aí começaram a chamar de tolinho. É um tolinho. Não, meus irmãos, não é um tolinho. É um tolo em progresso rápido para os descaminhos. Segundo tipo de tolo vai ser o tolo obstinado. Terceiro tipo de tolo já é o tolo o quê, gente? O tolo estabelecido para ele álcool. O tolo estabelecido. O tolo estabelecido, você vai ler comigo na Bíblia agora. Vamos lá? Os sábios entesouram o quê? Mas a boca do nécio
Nesse já é um tolo mais avantajado. É o que, gente? Olha o casamento do seu filho e da sua filha com um tolo. Casamento, ruína iminente. Emprego, ruína iminente. Quem trabalha aqui no setor de RH sabe disso. Cada vez mais aparecem candidatos e cada vez menos qualificados. Cada vez mais faz a seleção. E antes não é para escolher entre os 10 melhores. Agora parece que é para escolher entre os 10 menos piores. Que coisa é essa? Estava conversando com um cardiologista em São Paulo, um homem muito capaz, e eu disse: doutor, o senhor confia nos médicos que estão vindo aí? Em hipótese alguma. Que coisa triste, que coisa difícil. Chega em casa, o ambiente de casa se torna uma ruína iminente. Chega no local de trabalho, ruína iminente, iminente. Versículo 21, vamos lá. Os lábios do justo, mas por falta de tolos, por falta de senso, está vendo que não tem nenhuma palavra bonita ligada às tolices e aos tolos? Provérbios 22:6 ensina a criança no caminho que deve andar. Um pouquinho mais adiante, Provérbios 22:15 diz: a criança entregue a si mesma vai causar vergonha para sua mãe. Por que para a mãe? Porque a primeira infância, a segunda infância, até os 7 a 8 anos de idade, a presença da mãe é importantíssima. Assim sendo, essas mulheres que, sem uma necessidade que justifique, como por exemplo uma viúva, como por exemplo complementar a... Obrigado, meu irmão. Complementar com gel ou sem gel, o serviço aqui é completo. Quem realmente... eu quero ganhar mais dinheiro para provar para meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos que eu conquisto, que eu ganho mais do que meu marido. Que coisa tola. Você vai ganhar o mundo, vai perder a alma do seu filho, da sua filha. Deus deu muita sabedoria ao pai e à mãe. Minha filha, seu nome é Evelyn, esse nome bonito aí. Vê se você acha para mim, na internet, no YouTube, campanha japonesa de doação de órgãos. E vai aparecer um bebezinho chorando. Tem como a gente colocar na tela, não tem? Com som e tudo. Tem isso? Mães, não existe vocação melhor e maior do que ser mãe. Nós homens não sabemos a beleza da gravidez. Você sentia aquela criatura por dentro. Você vivenciou momentos inenarráveis. Eu já tive criatura dentro de mim, mas não valia aquela lombriga. Mas vocês tinham uma vida que você vê esse desenvolvimento. Agora você dá a luz a um insensato, a uma insensata. O insensato e a insensata vão se formando. Ninguém fica mal, ruim, doido da noite para o dia. Foi dormir bonzinho, mas acordou malzinho. Não, é um processo. Presta atenção nisso, e nisso as mães são importantes. Uma criança de 5 anos de idade já tem uma capacidade de retenção fantástica. Uma criança de 5 anos de idade está aqui com a estatura, está aqui com a maturidade de 5 anos de idade. Se ela não está com a maturidade de 5 anos de idade, alguma coisa neurológica está acontecendo com ela. Mas aos 5 anos de idade já tem toda a condição de arrumar a caixa de brinquedos, arrumar a cama, ajudar alguma coisa em casa, já tem essa condição. Então 5 anos de idade está crescendo, aqui vem a fase da responsabilidade dos deveres que essa pessoa tem, dever de cuidar da roupa, dever de cuidar do material escolar, não espalhar tudo pela casa. E aqui tem a fé. Aqui não fala em línguas não, fala. É campanha japonesa de doação de órgãos. Vai aparecer um garotinho chorando, veja se é esse aí. Alguém pode procurar aí também campanha japonesa de doação de órgãos? Oh, meu pai, só estou com a garganta arranhando demais. Você, irmão, você está tossindo, está passando para mim. Quem é o indivíduo tossindo aí? Qual dos dois aí? Tira no para ver quem é. Esse aí, minha filha, passe ali para ela, passe ali para ela. O nome dela mesmo?
É esse mesmo. Muito obrigado, minha filha. Você é tão boa que vou levar comigo para São Paulo. Olha só, essa campanha aqui. Pode voltar lá no começo? A importância da mãe. Vamos ver. Tentou-se de tudo para acalmar esse bebê, várias pessoas, mas a mãe do bebê tinha morrido num acidente. E o coração da mãe foi parar no peito desse rapaz. Foi o ouvir do coração da mãe que acalmou aquela criança. 9 meses dentro de você, o compasso do coração. Aí, mãe, você quer provar, você vai ser invadida por ideias tantas e vai deixar seu filho, sua filha com outros na creche. Não é o coração seu quem está. Ah, minha mãe é maravilhosa, é a avó da criança. Coração de vó é bonito, mas não é coração de mãe. Abra comigo em Provérbios capítulo 4, versículo 3. Como sofre a geração que não se volta para a palavra de Deus. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, o pai presente ali, eu era tenro e único diante de quem? Da minha mãe. O Salmo 131, versículo 2 diz: Senhor, eu fiz acalmar meu coração, sossegar meu coração como uma criança que acabou de mamar no colo da mãe. Os 7 primeiros anos de uma pessoa são fundamentais com a mãe. Abra comigo Provérbios capítulo 1, versículo 8. Filho meu, de quem é o filho? Muito bem, é seu filho. Não é do governo, não é do colégio diocesano, não é do colégio tal, ABC, não é da igreja presbiteriana da cidade universitária, não é do departamento infantil, o filho é seu. Filho meu, ouve o ensino do teu. Quem ensina é o pai. Horário, deveres, organização, respeito. Porque a voz do pai tem um peso. O pai ensina. O versículo segue e diz: e o que mais há? A instrução da tua mãe. Quem instrui é a mãe. A mãe e o pai nessa combinação santa e maravilhosa. Querem acertar como pais. O pai ensina, claro, com todo o conhecimento da mãe também. E a mãe vai instruindo. É assim, meu filho, que se organiza o material escolar. É assim, minha filha, que a gente faz para arrumar a cama. É assim. E então a mãe vai instruindo. E Deus deu muita paciência para as mães. Assim sendo, os 7 primeiros anos são importantíssimos. Senão nós vamos ter, de fato, um tolo que começou simples, mas um tolo que passou a ser logo obstinado, vontade férrea, e logo vai ser um tolo estabelecido. O 4º tipo de tolo é o tolo vergonhoso. Vai causar vergonha para o pai, vai causar vergonha para a mãe, vai envergonhar o nome da família. Aquela ali não é filho de fulano. Aquela menina não é filha de fulano, aquela doidinha da cabeça não é filha de fulana.
O tolo vergonhoso, Provérbios capítulo 17, versículo 21, diz, vamos lá, o filho estulto acabou-se a alegria. Voltando aqui para o nosso exemplo, pastor, eu não entendo, porque meu menino, minha menina, eles eram tão crentes quando eram meninos, subiam aqui à frente, cantavam, recitavam, respondiam, versículos bíblicos, eles eram campeões. Mas os 5 anos, deveres de 5 anos, compromisso de 5 anos, maturidade de 5 anos e fé de 5 anos, agora está com 8. Mesma coisa acontece aqui. Agora está com 12, está com 15. O que não pode acontecer, meu irmão, é ele estar com 5, 6, e ele começa aqui a desenvolver, mas a fé ficou aqui. Aí ele agora está com 12, está com 14 e a fé de 6. Esse espaço aqui agora vai ser preenchido com ideias mundanas que atrairão a vontade dele, o coração dele. O diabo investirá nisso. E agora as dúvidas dele de 16, a fé de 6 não sustenta. As dúvidas serão fortes. Virá o neo-ateísmo, o neo-darwinismo. Tudo isso vai vir para cima do seu filho. E é por isso que muitos meninos que ficaram aqui com a fé de 6 desviam aos 16. A fé tem que ser acompanhante. E para isso precisamos de uma boa escola bíblica dominical, precisamos de um bom currículo de escola bíblica dominical, precisamos que esses meninos saibam do catecismo, para saberem por verem, por entenderem que respondendo e perguntando vai lhe causar equidade. O que é equidade? Equidade é o juízo no momento. Vamos ali, vamos. Mas peraí, ali aonde? Ali, peraí. Esse ali. Então a equidade vai funcionar. A equidade é aquele juízo rápido. Aquele julgamento assim, peraí. Mas se não está claro, se não está claro, se não está certo, se não está certo, se não é bíblico, eu não vou. Jesus foi acusado de andar com bêbados, publicanos, pecadores, pecadoras. Os fariseus acusaram Jesus disso. Mas não era Jesus quem andava com eles, eram eles quem andavam. E quem andou com Jesus mudou. Quem andou com Jesus, você vê que pecadores mudaram. Zaqueu ganha uma consciência tão imensa, tão intensa da presença e do poder de Jesus, que Zaqueu muda. Agora, se você está criando seu filho pelos padrões do mundo, pelo jeito do mundo, então você vai ter tristeza com seu filho, com a sua filha. O último tipo de tolo que nós vamos ter é o tolo escarnecedor. O tolo escarnecedor já é o tolo louco, doido da cabeça. Não escuta ninguém, briga com todo mundo, inferniza o ambiente. Nos livros da sabedoria nós temos os salmos. Salmo 1 começa com: bem-aventurado o homem, bem-aventurada a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos, nem se assenta na roda dos. Está vendo como vai? Começou ali com uma conversa dos ímpios. Vem cá, não é assim não, não teu pai e tua mãe, não, estão tentando aí fazer tua cabeças religiosas. Daqui a pouco já está com os 2 pés metidos e detidos lá no caminho dos pecadores. E agora já estão no assento, tomando assento na roda dos escarnecedores. Provérbios capítulo 22, versículo 6, você viu o que é para ensinar a criança. Instruir, orientar, corrigir devidamente. Mas não demoram versículos muito não, e vocês já vão para o versículo 10. E no versículo 10, leia ali comigo como está no texto, diz assim: lança fora e a vergonha grande, a vergonha imensa, a vergonha intensa. O lança fora é retira da sociedade. O lança fora é retira do meio social para que a sociedade tenha paz, ou seja, presídio. Para uma pessoa chegar ao nível de presídio, veja como a tolice foi levando. Aqueles garotos da FEBEM foram crianças como as crianças de vocês e as minhas. Uma vez um garoto falou para mim, Júnior, e disse assim: professor, se meu pai tivesse cuidado de mim, eu não estaria aqui. Tarde demais, tarde demais.
Quem são as pessoas em que os filhos mais confiam? No pai e na mãe. São estes que os filhos mais confiam. Mas se essas pessoas não estiverem perto, por perto, presente, a bola vai ser levantada, alguém vai ter tempo para pegar a bola e brincar com seus filhos. E levar os seus filhos. Lacunas emocionais e espirituais. Lacunas não ficam vazias por muito tempo. Elas logo são preenchidas com carências e dúvidas. E eu encerro, já passou 8 minutos do meu horário aqui, mas de todos vocês, quem mais mora longe sou eu. Eu vou abusar um pouco da bondade aqui dos irmãos, pastor. Obrigado, querida, obrigado. Essa moça da foto, Mariana, essa foto é lá em Portugal. Nós não sabemos o tempo de vida dos nossos filhos. É tão rápido. Quem aqui é pai de meninas? Oh, meu Deus, é uma alegria e uma tristeza. A minha primeira menina nasceu, temos 2. Fernanda, linda, querida, loirinha. Fernanda foi crescendo. Chegou o tempo de ir para a escola, eu querendo adiar. Por mim, ela teria entrado no Jardim da Infância com 21 anos. E ela doida para ir para a escola. Compramos um material escolar. E ela não via a hora de ir para a escola. Não via a hora de ir para a escola. Aí vai e volta, vai e volta. Pai, amanhã começa. E o meu Deus, amanhã começa. Foi uma noite de tortura para mim. Senhor, amanhã minha menina vai estar naquele colégio cercada de delinquentes mirins por todos os lados. Chegamos na escola, todos os meninos e meninas chorando, e ela tranquila. Essa menina não é normal. Bastava um choro dela, eu já arrastaria. Não, você volta amanhã. Mas ela falou para a gente, pode ir, mãe. Que menina sem coração. Passou um pouquinho de tempo, lá vem essa menina para o meu lado, e só vinha essas coisas para o meu lado. Pai, pegou a ponta da língua, colocou na ponta do dente, balançou e disse, pai, tá molinho, arranca, pai. Eu morria de medo. Como é que arranca dente de menina? Nunca fui treinado para isso. Como é que arranca? Pegar aquele dente, eu tinha medo de puxar o dente e a caveira da menina vir junto. Cresceu mais um pouco. Nenhum pai está preparado para esse dia. Pai, esse aqui é o Felipe. Detestei Felipe. Levou minha menina. Depois tornou-se um bom genro. Obrigado, querido. Conto com as suas orações. Mas Felipe é um bom menino. Nenhum pai, nenhuma mãe agora também está preparado para o último dia de vida do seu filho, da sua filha. Nenhum pai, nenhuma mãe está preparado para o funeral do seu filho, principalmente em condições trágicas. Mais enfermidades podem vir para nós e sobre os nossos filhos, e aconteceu com Rafael, e aconteceu com Mariana. Mariana, ela era psicóloga, faleceu aos 28 anos de idade. Os pais dela eram missionários da APEC lá em Goiás, muito dedicados. Claro que como filhas de missionários para crianças, aprendeu cedo na vida a cantar toque, toque, toque. Todo mundo sabe cantar essa música. Querem ver só? Toque, toque, toque. Toque, 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 o cemitério canta melhor. Não é possível, gente. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Mariana era professora de escola bíblica dominical.
pessoa que se dedicava muito às meninas, porque vinham meninas lá que não tinham nenhuma noção, e ela fazia chás de bonecas com essas meninas. Preparava o ambiente, ficava bem legal. Façam isso também na casa de vocês. Convidem as amiguinhas das suas filhas, façam isso. E naquele chá de boneca vinham as histórias. Como é que essa boneca chegou na sua casa? Ah, lá em casa chegou para mim, porque meu avô me deu de presente de Natal. Ah, porque eu ganhei. E assim essas histórias vinham, e as crianças começavam a falar. E Mariana, com toda a ternura dela, chegava até a dar aula de noção de higiene para as meninas que não tinham em casa. Mariana comprou um pacote de viagens para a Disney com a irmã e 2 primas. Lá estavam na Disney. E vai brinquedo para cá, brinquedo para lá. Quando elas descem na montanha-russa, naquele solavanco, ela sentiu um puxavanco. E aquilo incomodou o pescoço. Ligou para a mãe: mãe, estou com uma dor aqui no pescoço. Levou tal medicamento, filha? Levei. Toma, vai ajudar. Ajudou, mas não passou. Nunca mais passou. Vinha, voltava, estudando aquela dor. Fazer um exercício com uma dor. Qualquer coisa, uma dor. Foram ao ortopedista. O ortopedista pediu exames. No dia do exame, no dia de voltar para ver os exames, o ortopedista estava pálido. Mariana, não sei nem como começar a contar para você e para sua mãe, mas a sua coluna está se desintegrando. Mariana teve um câncer. E agora tinha metástase. E toda a sua estrutura óssea na coluna estava em frangalhos. Quando ela faleceu, eu escrevi esse texto e termino com ele. Toque, toque, toque. Alguém me bate a porta. Chegando no hotel onde estamos hospedados, depois de um dia de intensas caminhadas, essa menina era fã das Crônicas de Nárnia, viu, gente? Aciono o Facebook e fico sabendo que a menina Mariana Moraes já não está mais entre nós. Esta manhã partiu para estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Conheci a família da Mari quando fui preletor em um congresso da OANSE em Goiânia. Seus pais eram dedicados batalhadores no Ministério Infantil naquela cidade e região. Amei saber da história da menina Mariana e seus chás para meninas, quando tratava da fé e da feminilidade com as meninas de uma maneira bíblica, tranquila, orientadora e bela. E fazia isso muito bem, com a segurança e a ternura de uma professora para crianças na fé e para a vida. A partir daí, nossa amizade com a família firmou-se mais, também por causa da enfermidade, que todos passamos a acompanhar, orar, torcer, esperar contra o tempo. Cada cirurgia, cada noite que Mari quase não dormia direito, era nossa também. Mas que resistência teve essa menina e que fé. Seus pais e irmãs são exemplos para nós. Confesso que sentia-me pequenininho perto deles e a sua fé aumentada, firmada, ampliada pelo Senhor. Sim, oramos. Sim, esperamos. Cada melhorazinha era para nós motivo de grande alegria. Só em saber que se alimentaram um pouquinho, que levantaram um pouquinho mais disposta, já nos alegrava o coração. Creio que muita gente no Brasil orou por Mari, e também no exterior pessoas rogaram por ela. Não temos orações fracas. O amor de Deus é eterno e sábio, e Ele sabe o que faz. Atendeu e atenderá nossas orações de uma maneira que todos aprenderemos mais sobre a fé e a fragilidade da vida nesse lado de cá, de uma efemeridade tal que nos leva a pensar: a vida é mesmo curta. Nunca vimos Mari reclamar, nunca vimos sua família reclamando. Seguiam todos eles trabalhando pela causa de Cristo, entre cirurgias, internações, medicações e noites insones. Eu não sei quando Mari aprendeu a cantar toque, 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 mas hoje foi a vez de ela, fraquinha, bem fraquinha, não resistir mais e começar a subir as escadas douradas de um grande e lindo castelo. Aí ela foi subindo, subindo, passou as nuvens, passou a galáxia e foi seguindo. Nem ouvia mais do lado de cá nós chamarmos: Mari, vem, Mari, volta. Mas Aslan chamou mais forte e de maneira incomparavelmente bela: Mari, vem.
e que doce e poderosa voz ele tem. Aí, quando foi o último degrau do suspiro, ela chegou à porta do castelo, timidamente alcançou a maçaneta de toque e bateu, toque, timidamente. Depois, toque, de novo, com mais firmeza. E uma voz lá de dentro perguntou: quem é? É a Mari, lá de Goiás. Passou pelo Calvário? Passei. Confiou no Cordeiro? Confiei. Confessou o Leão de Judá? Confessei. Passou pelo vale da sombra da morte? Passei, mas não tive medo algum, porque o meu bom pastor passou comigo, segurando firme a minha mão. Aí a voz lá de dentro disse: toque de novo. E ela tocou mais uma vez. E uma linda melodia angelical, com um arranjo de outra dimensão de tão belo, começou a tocar como uma orquestra a famosa música Toque, Toque, Toque. E todos cantaram com um coro lindo: toque, 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 a Mari está à porta. Toque, 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 a Mari pode entrar. Por Jesus te salva a sua vida, sim, Senhor, aqui é o seu lugar. E a porta se abriu, e ela entrou e o viu, olhou para os lados e olhou para ele. Eu ainda não ouvi, mas tenho certeza que ela disse: uau! Até breve, querida menina Mari. Com lágrimas escrevo isto. Pergunta que lhe faço e encerro é: seus filhos um dia estarão diante da porta, baterão, saberão por fé e confiança e firmeza responder às perguntas. A porta vai se abrir para eles, ou viverão felizes para sempre, ou afastados do Senhor para sempre. Hoje é tempo de examinarmos os nossos corações. Hoje é tempo de vermos como a nossa fé está sendo levada, vivida. As crianças que não conseguem ler o Evangelho ainda, conseguem ver o Evangelho ou não nas nossas casas. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus abençoe a sociedade de Caruaru, para que mais e mais meninos aprendam o caminho da sabedoria e vivam para a glória de Deus. Amém.